Bel, professora de História. A gente vai fazer agora alguns exercícios sobre a Revolução Chinesa. Vamos lá, primeira questão. No Ocidente, as relações de Mao Tse-tung com o marxismo foram objeto de discussão. Alguns estudiosos questionaram se Mao era realmente um marxista, enquanto outros argumentaram que o seu pensamento estava baseado no stalinismo e não acrescentava nada de novo no marxismo-leninismo. As ideias de Mao só foram reconhecidas internacionalmente pelo termo maoísmo depois da Revolução Cultural. Então, essa questão está um pouquinho mais complicada, porque está exigindo de você um conhecimento sobre marxismo, leninismo, stalinismo. Mas antes de você falar, não sei, é muito difícil, você vai tentar pegar o contexto da Revolução, mas eu vou te explicar um pouquinho. O marxismo baseado em Karl Marx, ele está muito estruturado na luta de classes. De um lado, os proletários iam ser explorados ao máximo, se rebelando contra o outro lado do sistema, que são quem? São os patrões. Simplificando um pouco, a gente precisa de dinheiro para viver, não precisa? Então cada um ganha dinheiro da forma que pode. Alguns são donos dos meios de produção. Quais são os meios de produção? Vamos dizer que você quer abrir uma fábrica de camisa. Você precisa de linha, você precisa de algodão, você precisa de máquina, você precisa de uma série de coisas. O patrão, o dono dos meios de produção, é esse que tem dinheiro para esse investimento. Do outro lado, você tem aqueles que seriam os explorados, os trabalhadores, que eles não têm acesso a esses bens e que a única coisa com que ele consegue ganhar dinheiro é o seu corpo, com o seu trabalho, né? A sua força de trabalho. Força tanto no sentido de força mesmo, como no sentido de intelectual, né? Por exemplo, um professor. O professor, a venda da sua força de trabalho é uma venda da força intelectual. O pedreiro já é uma força mais física. O que acreditava o Marx? Que uma hora essa relação entre explorador e explorado ia chegar num nível tão gritante, ou seja, as diferenças iam ser enormes, tão grandes, que os explorados iam se revoltar e lutar contra esse sistema que botava o patrão numa situação de tanta vantagem. Entra, por exemplo, o conceito de mais-valia. Que conceito é esse? Vamos dizer que para pagar o seu salário, você precisa trabalhar 1 hora por dia. É o equivalente para você pagar o seu salário no final do mês, tá? Só que você trabalha 8. Então essas 7 horas que sobram seria o lucro, a mais-valia do patrão, que é onde ele ganha em cima de você, aonde ele está explorando. Deu para entender? Isso é um resumo muito simples do marxismo, só para você conseguir responder essa questão. Quando você fala de leninismo, você está falando de quê? De Lenin, aquele que fez a revolução, participou do início da revolução comunista na Rússia, né, que governou por muito tempo. Stalinismo de Stalin, aquele que entra, né, numa disputa com Trotsky, ele que fica no poder e começa a governar de acordo com alguns dos seus preceitos. Maoísmo, fica muito claro, você está falando do Mao Tse-tung, né? E ele fala só depois da Revolução Cultural. Por que Revolução Cultural que surge o termo maoísmo? Porque é ali que ele começa, no seu livro vermelho, né, a falar todas as suas teses, é quase que uma sistematização mesmo. O que antes eram ideias soltas, coisas não muito organizadas, ali agora você tem quase que uma bíblia no sentido de manual de como você deveria viver e agir de acordo com os preceitos do Mao Tse-tung. Complicou muito? Vamos para a questão que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. O fato dos estudiosos ocidentais questionarem a filiação marxista dos ideais de Mao Tse-tung estava relacionado, vamos com calma, ao chamado conflito sino-soviético, que resultou na ruptura de relações entre China e União Soviética. Gente, só uma dicasinha, sempre que vê isso aqui, ó, sino, está se referindo à China, como você vê luso, Portugal, tá? Isso é só uma dica. 2. A aliança de Mao e do Partido Comunista Chinês
com Chiang Kai-shek e o Kuomintang durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o Kuomintang é o partido chinês, tá? 3. A organização da Revolução Chinesa a partir de uma base camponesa e não operária. E 4. A Revolução Cultural e as críticas que surgiram à burocracia do Partido Comunista Chinês. Quando você fala de marxismo, você está falando principalmente, como que eu te expliquei? Falando do patrão, dos meios de produção, não é? O marxismo, ele acreditava, Marx acreditava que a revolução ia vir da cidade. Os proletários eram, acima de tudo, trabalhadores urbanos, tá? Não eram camponeses. Ele não achava que os camponeses que iam fazer a revolução, e sim aqueles explorados, principalmente resultante do sistema febril, aquele da revolução cultural, das fábricas, aquela revolução que vai fazendo o quê? Que vai fazer com que as máquinas cada vez consigam mais espaço no meio produtivo. Então, deu para entender? Vou marcar aqui a resposta para vocês. A organização da Revolução Chinesa a partir de uma base camponesa e não operária. Então, quando eles questionam a filiação marxista do Mao Tse-tung, foi porque na China, aquela grande marcha, quem serviu de base para a revolução foram os camponeses e não a classe operária, como tinha sido pensado por Marx. Vamos para a próxima? 2. A China atravessava grandes dificuldades econômicas em 1966, quando Mao Tse-tung deu início à Revolução Cultural, que se declarava contrária a 4 velharias: velhas ideias, velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos. Apesar de propagar transformações nessas áreas, a Revolução Cultural foi também um movimento político, pois o que acontece? A Revolução Cultural, com o livro vermelho do Mao Tse-tung, ele tinha aquelas ideias, mas apesar do nome ser cultural, era também político. Isso quase sempre, gente, porque a cultura, ela quase sempre está influenciando ou andando de mãos dadas com a política. Não dá para você desligar uma coisa da outra, É muito difícil você botar em polos opostos. Mas vamos ler aqui as opções. Fortaleceu o poder de Mao Tse-tung em razão da repressão aos líderes acusados de direitistas e dos expurgos do que faziam oposição ao grupo maoísta. Possibilitou a consolidação da Guarda Vermelha no poder, a qual reimplantou o burocratismo, o autoritarismo e o nepotismo típico do modelo soviético. Ampliou a influência do modelo soviético sobre o comunismo chinês, com o investimento de muitos capitais e contando com a cooperação de técnicos soviéticos no planejamento da economia. Ou traçou uma nova diretriz para o país, com a qual Mao Tse-tung buscava o desenvolvimento de relações internacionais que atraíssem capitais e empresas estrangeiras. Nessa daqui, a gente está falando a resposta certa é aqui a um porquê. Quando você pensa cultura ligada à política, você está pensando nos opositores do sistema. Eu não falei para vocês que os grandes pensadores, a alta intelectualidade, é aquela que costuma criticar, tem uma visão crítica e oposicionista do governo, se eles não concordarem. Então, quando você vai e quase que acaba com esses pensadores, você torna obrigatória o livro do seu chefe, do guia da revolução, você está tomando um lado muito político também. Então, assim, o Mao Tse-tung, ele vai se fortalecendo no poder porque não é só mais uma questão política. Ele tenta infiltrar culturalmente também, porque ele repreende os líderes acusados de direitistas, ou seja, aqueles que de alguma forma tentavam acabar ou diminuir o poder da esquerda, que era do Mao Tse-tung, e também tirava todos que faziam oposição ao seu governo. Então é o seguinte, você tem que seguir as leis maoístas, você tem que ficar do meu lado, senão você está contra e aí eu não quero mais você. Ok? Vamos pro próximo.
para conseguir estimular a industrialização chinesa, Mao Tse-tung lançou um programa de planejamento econômico que ficou conhecido como... Bom, ele quis aumentar a industrialização, quis fazer com que a economia tivesse níveis que antes não estavam sendo alcançados. O nome desse plano é assim, pensa, é como se estivesse numa China agrícola, atrasada, e através de uma série de medidas conseguisse dar um passo à frente, um passo adiante e ter uma transformação muito rápida. Então, ao invés de ser lentos, um depois do outro, não. Daqui você ia para frente. Era um upgrade muito rápido. Ele achava que assim ia conseguir que a economia se alavancasse de uma forma como nunca tinha sido visto. Um plano que não deu certo. Então, já pela minha explicação, dá para vocês acharem aqui rapidinho. Plano quinquenal, grande marcha, plano SALT, revolução cultural e grande salto adiante. Então, é grande salto adiante. Sair da China agrícola atrasada e ir para uma China modernizada e industrial, tá? Só lembrando que a revolução cultural foi aquela do Livro Vermelho, onde passavam os preceitos de Mao Tse-tung, e a Grande Marcha foi aquele movimento que teve por dentro da China, onde iam entrando pessoas que estavam aliando-se ao Mao Tse-tung para fazer a revolução. Vamos para a última. A Grande Marcha, empreendida nos anos 30 por Mao Tse-tung e seus seguidores, foi... Vamos lá, acabei de falar da Grande Marcha. Quando você pensa em movimentos revolucionários, você tem que entender que a revolução não é feita só por uma pessoa. Você precisa de uma base revolucionária. E aí, a Grande Marcha foi a formação dessa base revolucionária. Foi onde você conseguiu os adeptos da revolução, né, e que foi entrando em conflito com aquele regime, com aquele sistema que já estava estabelecido. Então foi uma fuga dos contingentes comunistas que estavam sendo perseguidos pelas tropas do Kuomintang, uma fuga dos seguidores de Mao perseguidos pelas tropas japonesas que invadiram a Manchúria, uma tentativa das tropas comunistas de cortar as linhas de abastecimento das tropas nacionalistas, uma tentativa das tropas de Mao de cercar as tropas japonesas que haviam invadido a Manchúria, norte da China, ou a marcha empreendida pelos comunistas sobre Nanquim para derrotar as tropas do Kuomintang. Bom, essa grande marcha, na verdade, foi o quê? Os comunistas, eles estavam sendo muito perseguidos pelo Kuomintang, que era o partido, né, que era o governo estabelecido. Então, para conseguir fugir dessa repressão, continuar se organizando e ganhar a base para, enfim, ter condições de enfrentamento e luta, eles fazem, né, essa fuga e vão se fortalecendo. Espero que tenha dado para fixar um pouquinho os conhecimentos seus sobre a Revolução Chinesa. Tchau!